Né, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Amém. Vamos logo com a palavra do Senhor para a gente não esfriar, para ficar a atmosfera aí viva do Espírito Santo. Aleluia, que o negócio tá bom. Louvado seja Deus. O Espírito Santo tem nos aquecido nessa noite. Vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 5. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Todos acharam? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, né? No Evangelho de Marcos, capítulo 5, que fala do o endemoniado gadareno. E chegaram a outra banda do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando ou gritando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tendo eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe qual é o teu nome. E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andando ali, pastando no monte um grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiam e anunciavam na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Pode sentar em nome de Jesus. Vou pedir muita atenção a essa palavra nessa noite, porque Deus não dá essa palavra em vão. Louvado seja Deus. Principalmente, às vezes os jovens, qualquer coisa tira a atenção dos jovens. E às vezes o celular vibra. E na hora que Deus está lançando uma direção, está olhando o celular. E não vale a pena perder a direção de Deus por causa de uma vibração de celular. Porque uma direção de Deus te dá livramento de morte. Te dá livramento de acidente. Te dá livramento de relacionamentos que vai te trazer grandes danos. Então vamos ouvir Jesus, que quando Jesus chega, há algo novo. Nunca troque Jesus por nada. Porque quando Jesus chega na sua vida, há algo novo. Sabe aonde? No seu ser. Foi o tema que Deus me deu nessa mensagem. Louvado seja Deus. Quando eu estava meditando nessa tarde, Jesus chegou e algo novo aconteceu. Quando Jesus chega, algo novo acontece. Em primeiro lugar, o algo novo é em você, no seu ser. Porque é a vida e a vida abundante. Como aconteceu aqui nessa passagem da missão missionária de Jesus. E nós vemos aqui muito interessante. Jesus tinha dado uma ordenança aos discípulos para passar
da margem do Mar da Galileia para o outro lado. Nós vemos que no capítulo 4, no versículo 35 ao 41, o discípulo já tem uma grande experiência nessa passagem. Mesmo Jesus ordenando, Jesus, ele não permitiu ser fácil. Mesmo Jesus estando com ele, mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus estando dando uma ordem para ele passar do Mar da Galileia para o outro lado, Jesus não permitiu ser fácil. Porque Jesus sabe que tudo que tem dificuldade, as pessoas vão buscar quem? As pessoas vão querer ficar perto de quem? De Jesus, de Deus. Então nós temos aqui que quando recebeu a ordem no capítulo 4 de Marcos, no versículo 31 em diante, que eles foram passar, o Mar da Galileia veio um vento impetuoso e as ondas foram muito altas e as ondas tomaram o barco. E Jesus estava na borda do barco, dormindo, descansando. E Jesus permitiu aquele barco encher com aqueles ventos impetuosos, aqueles ventos fortes. O mar estava tempestuoso e eles já estavam ali aflitos. E aí ele chamou Jesus. E aí Jesus acordou. E como eu disse a você, quando Jesus chega, algo novo acontece. Aleluia. O mal é desfeito. Aleluia. A tribulação, ela se transforma em paz. Louvado seja Deus. Jesus olhou para o mar e mandou o mar se calar. Cala-te, e o vento mandou se aquietar. E a Bíblia disse que eles estavam ali tentando salvar aquele barco. E na mesma hora o mar se calou, porque o mestre, o dono do mar, mandou calar. E o vento aquietou. E a Bíblia disse que aquilo ali se tornou uma grande bonança. E ele já tinha tido essa experiência. Quando chegou no outro lado da margem, a Bíblia diz que só em Jesus pisar na terra dos Gadarenos, lá do sepulcro, lá das montanhas que era o cemitério de Gadara, a Bíblia disse que tinha um homem endemoniado lá, que clamou de longe. E a Bíblia diz que esse homem, ele veio a Jesus e adorou a Jesus endemoniado. E ele declarou assim a Jesus: o que o Senhor tem conosco? Nós te conjuramos em Deus, Filho do Deus Altíssimo. E você vê como é interessante. Quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, as passagens de Jesus, onde Jesus está lidando com a libertação de pessoas oprimidas por espírito imundo, sempre o espírito imundo se prostra e adora. A Bíblia diz que isso é um mistério, eu acho muito interessante, que o demônio sabe quem é Jesus, e muitas vezes o discípulo não sabe quem é Jesus. Olha que interessante, quando Jesus mandou calar o mar, quando Jesus mandou o vento se aquietar, a Bíblia diz que os discípulos ficaram aterrorizados e perguntaram uns aos outros: quem é este homem? Que até o mar e os ventos obedecem. Mas foi diferente os demônios. Os demônios, quando viu Jesus de longe, a Bíblia diz que se prostrou e adorou o Filho do Deus Altíssimo. E tem crente ainda que ainda fica assim: será que Jesus mesmo que falou comigo? Será que esse Jesus mesmo vai fazer o que ele prometeu na minha vida? Mas a Bíblia diz que o demônio de longe clamou, adorou e se prostrou a Jesus e disse: eu sei que tu és o Filho do Deus Altíssimo. E os discípulos estavam perguntando uns aos outros: quem é esse? Sabe o que isso nos mostra, irmão? Que às vezes o demônio crê mais do que os crentes. Principalmente quando os ventos vêm ao contrário. E a Bíblia diz que quando ele se prostrou, eu te conjuro em Deus. Quando você vai estudar
No idioma grego, isso eles estão dizendo assim, ó: eu sei que o Senhor expele demônio. Eu sei que essa é a sua obra. Eu sei que foi isso que o Senhor veio fazer. Ainda não é o nosso tempo. Você sabe quem é que está com você? Você sabe quem é que te prometeu? Você sabe quem é o Deus que pelo sangue dele te redimiu e agora você é templo dele? Aleluia. Para na hora de orar de madrugada, se cair uma panela, vai correr de novo para a cama? Porque você pode estar com medo, mas se Jesus está com você, Satanás que treme, se prostra e cai por terra. Mas depende de quê? Jesus olhou para ele e disse assim: até quando vai ser tímidos? Homem de pouca fé. Aleluia. Eu vejo muito essa história de carochinha. Crente vai orar de madrugada, aí diz que a panela cai, aí diz que o gato mia. Aí, em vez de continuar adorando a Deus, clamando a Deus, porque quanto mais o inimigo faz palhaçada, ele está sendo queimado, ele está sendo derrotado. Sabe o que faz? Ai meu Deus, está com medo, vai para debaixo do lençol. É porque o lençol vai te proteger. Não estava no meu sermão isso aqui não, viu? Xarabacadarabassai. Tenha convicção quem é Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Quando eles falou isso é porque naquela região da Galileia, do outro lado de Gadara, ali é o gentílico. E essa maneira de se revelar, de se falar, de se representar a Deus, era referente às pessoas que não eram judeu. As pessoas que não eram judeus chamavam Deus, Filho do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo era o Deus de Israel. E aquela região ali chamava o Deus de Israel do Deus Altíssimo. Você vê que estava divisão. A mente do gadareno, ele estava um pouco no homem, mas a maioria também atormentado com muita aglomeração de demônio. Mas ele estava sabendo também que era o Deus Altíssimo. Quem falou ali foi o homem, porque nessa região chamava o Deus de Israel do Deus Altíssimo. Então ele sabia quem era Deus, ele clamou. E naquele momento Jesus falou para Satanás: saia-te dele. Porque Jesus não conversa, Jesus ele ordena. Crente que é crente quando chega, que tem manifestação, tem que ser igual a Jesus. Porque Jesus nos ensinou, é na autoridade do nome de Jesus, sai dele. Não fica batendo papo com engano e com mentira. Jesus só era uma palavra: sai-te dele, com o espírito imundo. E ali eles rogaram a Jesus, porque nem Satanás quer ir para o abismo. Porque ele sabia que quem estava direcionando ele, ordenando ele para sair, era o Deus que tem poder de jogar ele no abismo. E quando Deus joga ele no abismo, ninguém tira. E ele rogou a Jesus para mandar para as manadas dos porcos para não sair daquela província. Só que Jesus só permitiu aquilo porque aquele gadareno tinha que saber o que Jesus fez com ele, como estava o estado dele, e depois que Jesus libertasse ele, como ele ia estar. Porque aquele comentário que aqueles legião de porcos, que era 2.000 porcos, caíram no precipício, se comentou em toda a cidade, porque os donos foram lá anunciar. Tudo que Deus faz é para ele ser glorificado. Na minha e na sua vida, mesmo que você não entenda hoje. E a Bíblia diz que anunciaram o que Jesus fez no gadareno. E quando eu observei a situação do gadareno, nós vemos como é que o pecado ele faz na vida do homem. Quando eu vi a situação daquele homem vivendo em sepulcro e montanha, a Bíblia diz no versículo 5 que aquele homem ele gritava dia e noite, que quando fala clamor, na tradução
grega é grito. Gritava dia e noite e feria-se com pedra. Ele se mutilava a si mesmo. E nós vemos aqui o estrago do pecado na vida do homem. O pecado é o inimigo público número 1. E aqui está representando vários destruição que o pecado faz na alma, no corpo e no espírito do homem. Em primeiro lugar, quando no versículo 4, que nós lemos aqui, louvado seja Deus. Muitas vezes presos em grilhões e cadeias, ele transformava as cadeias em pedaços e os grilhões em migalha. Ninguém conseguia amansá-lo. Olha só o que ele não tinha nenhuma insanidade mais mental. Era conhecido ali como um homem gadareno, louco, o lunático das montanhas e dos sepulcros. Consequência do pecado na vida da humanidade. Nós vemos aqui também no versículo 3 que o pecado ele traz para a alma do homem um suicídio. Ele morava em lugar de morte, sepulcro. Nós vemos aqui no capítulo 5 que o pecado aqui trouxe para esse homem uma autodestruição. O homem, ele se mutilava a si mesmo, ele se cortava a si mesmo. E isso traz para nós o quê? O que o pecado faz na alma do homem quando o homem, ele se inunda no pecado. Morar em lugar de morte, que isso aqui está simbolizando longe, isolado da sociedade, rejeitado como um perigo para a sociedade. Aqui também está nos trazendo o quê? Insanidade. Pessoas desequilibradas, pessoas sem confiança, pessoa que as pessoas têm medo de conviver. Consequência do pecado foi a vida do gadareno. Traz isolamento social. O que traz isolamento social traz solidão. Aleluia. Nós vemos aqui o que o pecado faz. É o nosso maior inimigo. É o pecado. E nós vemos isso acontecendo hoje nos nossos dias. E muito mesmo. Tem pessoas que estão igual gadareno, mortos, isolados, se mutilando a si mesmo, se destruindo. Quantos estão assim hoje? Porque o pecado virou o número 1. É uma destruição, irmão, na vida do homem. É uma destruição na vida da sociedade. Violenta. E é para isso que Jesus veio. Para nos libertar do pecado. E nós vemos que Jesus, ele veio naquela hora ali na vida do gadareno. Passou aquela tempestade, ele tem necessidade de ir para o outro lado. E quando Jesus pisou ali, veio a missão daquele homem. E aquele homem ali, quando Jesus libertou ele, Jesus chegou, e quando Jesus chega, tudo se faz novo. Tem até um hino que canta assim, ó: Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Foi o que Jesus fez aqui. Aleluia. Cristo, esse nome poderoso. Aleluia. Esse Deus que se fez homem e habitou em meio dos homens. Louvado seja Deus. Quantos eu e você vivia em contrito. E Jesus chegou e fez tudo novo no nosso ser. Aleluia. E hoje tem coisas que Deus vai fazer no seu ser. Louvado seja Deus pelo poder desta palavra. Ora, mandarabassai. Você não vai se autodestruir, não. Porque Jesus hoje vai encher o seu ser.
Jesus, quando encontrou o gadareno, disse assim, ó: eu também vim libertar os contritos de coração, como está escrito no livro dos profetas. E eu trouxe para vocês o que? Jesus estava se manifestando naquilo que o profeta Isaías escreveu. E Jesus, ele veio e também testificou a palavra de Isaías. Jesus certa vez entrou em Nazaré, na sua pátria. E como costume, Jesus, ele entrava na sinagoga. E nesse dia que Jesus entrava na sinagoga, quando Jesus entrava na sinagoga, o povo dava logo o livro da lei para Jesus. Porque as pessoas diziam que Jesus tinha uma sabedoria sobrenatural. Era diferente esse mestre, porque a palavra desse mestre tem autoridade. E como era de costume, olha uma coisa muito interessante aqui, com esses ensinamentos vitimistas que está acontecendo aí agora, desses falsos profetas que não está valorizando o templo na casa de Deus, que não está valorizando a reunião dos santos para prestar culto a Deus, dizendo que você é igreja e você não precisa ir para templo. Jesus, como costume, ia na sinagoga. Costume, ele congregava. Jesus obedecia à lei. Jesus veio cumprir a lei dos profetas. Uma das coisas que nós vemos aqui, como costume, Jesus ia para a sinagoga nos horários de adorar a Deus. Cuidado com esses falsos ensinamentos de desigrejados, rebeliados. Jesus disse que os rebeliados para ele é pior do que feiticeiro. Grande é a consequência desse pecado. Por isso que crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que conhecer seu mestre. Aleluia. E crente tem que conhecer os passos do seu mestre. Louvado seja Deus. E aqui nós vemos que Jesus, como costume, nesse dia que ele entrou na sinagoga, quando Jesus pegou o livro que deu na mão de Jesus, abriu logo no livro de Isaías, e na palavra de que Isaías, ele tinha profetizado o que Jesus era e o que Jesus vinha fazer, que está em Lucas 4,18. E Jesus começou a ler: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versículo 19: a pregar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, ele chega e faz novo, porque ele veio para essa missão. Quando Jesus chegou ali no gadareno, ele disse assim, ó: o ungido chegou. Aleluia. Eu fui ungido para isso. Eu fui ungido para libertar os oprimidos. Eu fui ungido, gadareno, para te libertar de legião, de vício, de depressão, e fazer você livre e fazer algo novo no seu ser. O que Jesus está dizendo hoje na sua vida: você é precioso. Isso que Jesus vai fazer, Jesus veio te buscar. Sabe por que você está aqui? Porque esse Deus foi ungido para evangelizar os pobres. Onde foi que Jesus te encontrou? Aleluia. Sabe por que ele te encontrou? Porque se cumpriu a profecia de Isaías. Eu vim para atravessar tempestade, para evangelizar os pobres. Aleluia. Para curar, para libertar você oprimida, desprezada, para te dar esperança de algo novo no seu ser e também na sua vida. Eu vim para te dar um nome. Aleluia. Sabe por que você está aqui?
te salvar, para mudar a tua história. Não importa se você está lá, no sepulcro, nas montanhas, nas trevas. A Bíblia diz que Jesus vai lá e dissipa as trevas. A Bíblia diz que Deus é luz em meio às trevas. Por isso que Ele iluminou o seu caminho e a sua vida. Jesus quer dizer nessa noite para mim e para você, como está em João 10:10, isso aqui tudo foi a consequência do pecado na vida do homem. Mas Jesus veio, e quando Jesus expeliu aquele demônio, a Bíblia diz que aquele homem se prostrou diante do Senhor. E Jesus veio para nós para dizer nessa noite, João 10:10, Satanás não vem senão para roubar, para matar e destruir. Mas eu, Jesus, o ungido de Deus, veio para também te dar vida. E essa vida é vida abundante. Mateus 11:28-30. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Essa paz que você sente agora, que excede todo entendimento, que te dá força na hora das circunstâncias, na hora dessa tempestade, desses ventos contrários, é porque o fardo de Jesus é leve. É porque o jugo de Jesus não oprime não, é suave. Aleluia. E o crente, ele tem que estar buscando mais e mais e mais desse fardo suave. Aleluia. Aleluia. E largar as coisas do mundo, porque o pecado faz isso. O que nós aprendemos hoje? Quem é o seu maior inimigo? Declara aí, igreja. Número 1. Nós vimos o que o pecado fez e quem está por trás do pecado. Quando Jesus perguntou: quem é você? Aquele homem estava com tanta aglomeração de demônio, tão oprimido, tão escravizado, que ele disse: eu sou legião. Mas legião tem que ser, nós somos legião. Estava dominando todo a mente e a personalidade e o entendimento do homem. Satanás, para aquele homem ali, estava dizendo assim: esse aqui já é meu, esse aqui já está derrotado, esse aqui nunca mais vai ver a luz. Dominei a mente. Quando está tão dominado assim, quando vê no outro dia está com a forca preparada para se matar. Começou como? Seu inimigo número 1, pecado. Porque ali, ele não tem mais sanidade. Ele está dominado. Só está vendo tormento e abismo, que é o lugar do diabo. Ele faz você sentir abismo, buraco, morte. Mas Jesus veio para quê? Jesus veio para te dar vida e vida abundante. Sabe o que é essa vida abundante? Em vez de você sentir morte, você vai sentir no seu ser determinação de vencer. Você vai sentir excesso de alegria no seu ser. Você vai sentir excesso de coragem no seu ser. Essa é a vida que Jesus veio me dar e te dar. E deu aquele homem naquela hora. A Bíblia diz que quando Jesus mandou sair, que Jesus deu a vida pela palavra, a Bíblia diz que aquele homem sentou. A Bíblia diz que aquele homem começou a se vestir. No versículo 15, que quando os discípulos desceram, que viram aquele homem, e o povo viu aquele homem, que ninguém conseguia amansar aquele homem.
A força daquele homem só era para se autodestruir. A força da opressão, a força do pecado, que faz às vezes a pessoa passar 15 dias fora de casa se drogando, só para se autodestruir. A força maligna. Quando Jesus chegou, que fez tudo novo nele, que deu a vida abundante a ele, a Bíblia diz que ele sentou e adorou Jesus, e Jesus vestiu ele. Jesus fez algo novo no ser dele e na vida dele. E a Bíblia diz que quando Jesus foi indo para o barco, ele correu e disse: Senhor, deixa eu ir contigo. Quando Jesus liberta, que a pessoa sente a vida de Jesus verdadeiramente, ela não quer mais deixar Jesus. A diferença foi, Jesus libertou, tirou os demônios, porque Jesus tirava demônio de muitos, mas muitos só tiravam o demônio e não seguiam Jesus. Ele não, ele disse: mestre, deixa eu ir contigo. Aí Jesus disse: não, meu filho, você tem outra missão, porque já me rejeitaram aqui em Gadara, mas o que eu fiz vai ficar na sua vida. Você vai testemunhar nessa terra quem é o Deus que você serve, quem foi o Deus que fez isso na sua vida, e que só Ele pode fazer o que Ele fez na sua vida. Canal. Jesus disse: não, você vai para a sua casa e você vai testemunhar quão maravilhoso foi o que Deus fez na sua vida, quão misericordioso foi Deus na sua vida. Jesus não obriga ninguém a seguir ele, não. Este homem, quando foi liberto, ele quis Jesus. Ele disse: deixa eu ir contigo. Mas Jesus não permitiu. Mas Jesus deu uma missão e deu uma ordem. E a Bíblia disse que ele obedeceu. Quem obedece tem testemunho. Quem obedece tem virtude do Espírito Santo. Quem obedece também tem ministério. A Bíblia diz que aquele homem começou a anunciar em Gadara, em toda a Decápolis, ali da região, as cidades com circunvizinhas. E a Bíblia diz que quando as pessoas viram aquele homem com juízo, perfeito, vestido, não gritava mais, ao contrário, louvava a Deus. Que não precisava nem aquele homem falar muito. As pessoas, quando viam ele, diziam: quem foi que fez isso? Foi Deus, que foi muito misericordioso comigo, o Deus Altíssimo. Porque naquela região conhecia o Deus de Israel como um Deus Altíssimo. E todas as pessoas se maravilharam. Ele foi liberto, ele teve vida. Jesus deu juízo novo, curou a mente dele. Jesus deu um ministério, Jesus deu um propósito. Jesus restaurou a vida dele e devolveu ele à família dele. Mas ele obedeceu a ordenância de Jesus. Porque antes obedecer do que eu sacrificar. Vamos orar por essa palavra.